Boa noite. A Fator Seguradora, empresa controlada pelo Banco Fator, está presente no mercado de seguros com atuação em todo o território nacional, com foco em seguros de infraestrutura. Investindo continuamente na formação e qualificação de seus profissionais, a seguradora pode oferecer soluções que otimizem custos, qualidade e agilidade na formalização. No programa Seguro de hoje, entrevistaremos Cláudio Macedo Pinto, diretor comercial da Fator Seguradora. O programa Seguro está no ar. Boa noite. Estamos iniciando o programa Seguro desse domingo, hoje recebendo Cláudio Macedo Pinto. Cláudio, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Cláudio, você durante 17 anos estava desse lado do balcão, do lado da corretora de seguro, do lado da corretagem de seguro e há pouco tempo atrás você mudou de lado, você hoje é o diretor comercial da Fator Seguradora. Já deu para sentir a diferença do discurso? Sim, já deu. É uma pergunta que todos me fazem, muita gente faz. O papel do corretor de seguros e da seguradora são papéis diferentes. O corretor de seguros ele visa o negócio e a seguradora visa o risco. O corretor de seguros ele fala com o segurado, o potencial segurado que vai comprar o seguro, e a seguradora fala com o corretor. Alguns casos, obviamente, falam com alguns segurados. Então você tem que realmente mudar o chapéu, porque a maneira de atuar é diferente. A seguradora, por exemplo, paga sinistro, o corretor não paga. Ele tem que ter um departamento de sinistro para apoiar os seus clientes, né? E eu conheço pessoas no mercado que são seguradores e dizem que jamais conseguiriam ser corretores, e corretores que jamais conseguiriam ser seguradores em função dos papéis serem totalmente diferentes, apesar de ser o mesmo mercado e o mesmo objetivo. E você se adaptou facilmente? Sim, sim. A adaptação foi fácil. Cláudio, antes de você mudar de lado, antes de você ir para o lado da seguradora, você trabalhava numa grande corretora e trabalhou tentando a aquisição de corretoras. Eu queria que você falasse um pouco qual é a tua visão desse mercado, Sim. Qual foi a tua experiência. Evidentemente nós não vamos querer nomes, etc. Claro. Mas como é que é essa negociação? Muitos corretores têm um pouco de dúvida. Como é que compra uma corretora? Sim, esse é um processo que veio para ficar, né? Já tem alguns grupos fazendo aquisições aqui no Brasil, né? E realmente vem essa dúvida, né? Quanto vale a sua corretora? Como é que você vai medir? Como é que vale a tua empresa, né? A maioria dos corretores, eu percebi, inclusive grandes, não estão preparados para dizer se minha corretora vale 10, 20 ou 30, né? Existe uma série de pontos que tem que ser analisados para saber quanto que vale uma corretora de seguros. Então você tem que analisar a carteira daquela corretora para ver se não há concentração da receita daquela corretora em um ou dois clientes. Por exemplo, se você tiver uma corretora Sim. que 50% da receita dela vem de um só cliente, já não vale tanto. Já não vale tanto, porque você pode, se perder aquele cliente, muda totalmente o futuro daquela corretora. E por mais que você diga, mas eu tenho essa conta há 20 anos, 30 anos, eu já cansei de ver isso no mercado, corretores que ficaram 20 anos com a conta, perderam não por culpa dele, e nem por concorrência. Veio alguém, comprou o cliente dele, que já tinha outro corretor, obrigado, e então esse é um dos aspectos que são vistos, né? Que ramo que aquela corretora opera? Obviamente você tem ramos que são, você tem uma certa estabilidade na receita, você tem outros, o próprio garantia que a gente vai falar em seguida, é um ramo que ele não é renovável na maioria dos casos, então você pode ter um mês que você emitiu uma pólice, então você tem distorções de número, então tem uma série de detalhes que vão poder dizer se aquela corretora vale uma vez o faturamento dela anual, ou 2 vezes, 1,5 vezes ou menos, ou se não tem interesse de comprar por algum motivo das combinações que os avaliadores olham. Você daria o conselho para os corretores, independente de estar querendo ou precisando ou ter vontade de vender, que todos os corretores mantenham de uma forma organizada os seus números? Sim. Quanto produz de automóvel, quanto produz de transporte. Sim, com certeza. E se de preferência ter um centro de custo em cima dessa produção? Sim, sim. E uma coisa que eu também percebi, até como dica, as corretoras, muitas são familiares. E acaba misturando despesas pessoais com a corretora, até o automóvel do dono da corretora,
mas não é da corretora. Então, esse tipo de coisa que também se olha. Realmente tem que estar organizado para você, não independente se você vai vender ou não, mas até para você ter um controle. Poxa, eu tenho X% de produção de automóvel, automóvel é renovável, eu vou renovar 80%, 90% da carteira para você ter um controle em cima disso, para que você possa, se um dia quiser vender, você está meio caminho andado. Com isso você consegue realmente projetar e facilita quem vier olhar, porque evidentemente que antes de uma compra, o comprador vai auditar, vai perguntar e vai falar tudo isso que você... Você pode dizer o que for, o comprador, ele vai fazer uma auditoria para confirmar aqueles números, aqueles dados que você passou. Estando confirmado, o negócio é feito. Se não tiver, aí tem que entender por que houve algum tipo de diferença para poder as duas partes entrarem num acordo. Cláudio, vamos falar um pouquinho do momento. Passado já falamos, vamos falar do momento. Quem é o Banco Fator, quem é a Fator Seguradora e como é que a Fator Seguradora está nesse momento? O Grupo Fator começou há 40 anos atrás, né? É um banco voltado, não é um banco de varejo que concorre com os grandes bancos. E a Fator Seguradora, ela surgiu em 2008, inclusive no ano da crise internacional. E a ideia inicial foi trabalhar com seguro garantia. Porque é algo que ainda falta desenvolver muito ainda no Brasil, né? Tem muito para crescer seguro garantia no Brasil. A Fator Seguradora, além do seguro garantia, depois de um tempo passou a operar também com outros ramos, como risco de engenharia para grandes obras, voltados para a infraestrutura, conforme mencionado no início do programa. E também operamos com outros ramos, que é D&O, que é a responsabilidade civil dos administradores, responsabilidade civil profissional. Fazemos patrimonial também para alguns casos específicos, né? Então é uma seguradora, que eu diria que é uma seguradora boutique, né? Nós temos meia dúzia de riscos que a gente opera e a gente opera bastante focado nesses riscos. Daqui a pouquinho nós vamos falar desses produtos, um pouquinho de cada um, porque eu acho que o público em geral tem um pouco de dúvida, o corretor também tem algumas curiosidades, nós vamos voltar. Em número de corretores, a companhia já tem um número expressivo de corretores trabalhando com ela nesse segmento, vem crescendo, vem sendo procurada? Sim. De um ano para cá vem crescendo bastante o número de corretores que estão trabalhando com a gente. Os maiores corretores já trabalham há algum tempo e vários corretores estão descobrindo a Fator Seguradora, estão descobrindo o ramo garantia, que é o nosso carro-chefe. Então, cada dia está aumentando o número de corretores que estão operando com a gente. E esse corretor que está procurando a companhia ou que está descobrindo esses ramos que nós falamos e vamos voltar a falar, ele consegue aprender a trabalhar nesses ramos, ele consegue rapidamente, com o apoio da companhia, a entender as diversas modalidades do garantia, as diversas coberturas do risco de engenharia, é tranquilo? É tranquilo, inclusive a gente já fez alguns treinamentos para os corretores, já tem outro que já está praticamente, só falta agendar o dia para fazer o treinamento, para entender o que é o seguro garantia e os demais riscos que a gente opera, para ajudar o corretor a entender o conceito, para a partir daí conseguir formular, despertar o interesse no segurado em comprar aquele determinado seguro, né? E além disso tem também um pré-venda, eu diria, que é, se for necessário, nós vamos com o corretor junto no segurado para explicar. Se for uma coisa muito mais técnica, que envolve um departamento jurídico, vai o nosso departamento, alguém do nosso departamento jurídico, ajudar o corretor e o segurado a entender aquele determinado tipo de seguro para poder ajudar na colocação, que o segurado tenha certeza do que ele está adquirindo, para que não haja dúvidas. Cláudio, nós vamos para um pequeno intervalo comercial e na volta eu vou querer saber mais sobre cada um desses produtos. Ok. Não saia daí, nós voltamos já depois do nosso intervalo. Você sabia? De acordo com o artigo 789 do Código Civil, é possível contratar quantas apólices de seguro de vida desejar e com qualquer valor.
O programa Seguro está de volta e se você tem alguma dúvida ou sugestão, acesse o nosso site programaseguro.com.br ou a nossa página no Facebook. Lá você também pode assistir aos programas já exibidos. E neste bloco, o entrevistado Cláudio Macedo explica o que é o seguro garantia, para que serve o seguro D&O e também fala sobre riscos de engenharia. Estamos de volta com o programa Seguro para falar um pouquinho dos seguros de garantia, seguros de responsabilidade civil, o D&O e o risco de engenharia. Ok. Vamos começar pelo garantia e pelo garantia judicial. O que é garantia judicial? O garantia judicial é um seguro diferente daquilo que as pessoas e os corretores estão acostumados. O que é o seguro garantia judicial? Alguém entra contra uma empresa, uma ação na justiça, pode ser até o próprio governo, e existe uma demanda ali, vamos dizer, de alguns milhões. O juiz pede àquela empresa que dê alguma garantia, que se ela for condenada, já tem ali alguma reserva para poder estar indenizando a vítima, né? O reclamante, né? O que pode ser uma garantia? Pode ser uma garantia real, pode ser garantia em dinheiro, onde você deposita aquele valor que está em discussão na justiça, pode ser uma fiança bancária ou pode ser um seguro de garantia. Só que é o seguinte, o que o seguro garantia vai cobrir? Se aquela empresa for condenada e não vier a pagar a indenização, a seguradora vai pagar a indenização, depois vai tentar se ressarcir daquele que a gente chama de tomador, né? É uma figura até diferente. Na pólice de garantia você tem um tomador, que é o comprador de seguro, e o segurado é o beneficiário do seguro, tá? Então, um cuidado que tem que ter é que algumas empresas e até corretores acham, não, então tá, se eu for condenado... Depois não pago mais nada. Não é assim. É um fiança, é uma garantia. É uma operação financeira. Você analisa a saúde financeira da empresa, vê se ela tem condição de pagar aquela eventual indenização no futuro, aí você vai dar uma garantia para o juiz de que se ele for condenado, eu vou lá indenizar, mas depois você tem um regresso contra esse tomador. Cláudio, e o garantia de permuta? Garantia de permuta também é uma situação parecida, que é o seguinte, você tem um terreno, uma consultora quer comprar o seu terreno para fazer um prédio e você pede uma garantia para essa consultora de que você vai concluir aquele projeto porque muitas vezes você está dando o terreno, mas você vai ter algumas unidades daquele empreendimento. Permuta. E aí que faz a permuta. Aí o seguro vai garantir, caso a consultora não conclua aquele projeto, a seguradora vai indenizar o dono do terreno. Ou seja, se eu tenho um terreno, eu posso fazer uma negociação, receber parte em dinheiro, parte num apartamento ou numa sala comercial, uma ou duas, e sobre essa parte eu contrato um seguro que me garante a conclusão desse projeto e desse consultora a empreendedora ou a consultora é que tem que dar essa garantia para o dono do terreno. Olha, eu tenho alguém por trás que está garantido que se eu não cumprir o contrato, eles vão honrar. Garantia de entrega. Garantia de entrega é uma situação que é muito parecida, que é você ter uma situação onde você vendeu um determinado bem para alguém e esse alguém pede uma garantia de que você vai entregar aquele determinado produto. É mais ou menos a mesma situação do permuta, que vai garantir para aquela empresa, caso ele não entregue, eu, seguradora, vou te indenizar e depois vou discutir com ele porque ele não entregou aquele determinado item ou não cumpriu, não performou aquele determinado contrato. Risco de engenharia. O risco de engenharia, você vai falar rapidamente também do que se trata, mas eu queria que você agregasse uma resposta. É um produto igual de companhia para companhia? Ele varia? É necessário entender bem o produto para poder comparar o que A ou B estão oferecendo? Sim, com certeza. O risco de engenharia, para quem muitas pessoas não sabem, o que ele cobre? Danos causados na obra ou tem a responsabilidade civil, danos causados a terceiro durante a construção. Há variações de uma seguradora para outra, então basicamente, nas partes de cobertura são todas. Uns têm algumas coberturas que se dá, outros não têm aquela determinada cobertura, mas basicamente 80% a 90% das coberturas são as mesmas. O que se precisa tomar muito cuidado são questões da franquia, que de repente aquela seguradora está cobrando 10, só que a franquia dela é 100, o outro está cobrando 15, só que a franquia do outro é 50. Então o corretor e o segurado tem que analisar esses detalhes para
não achar que está indo mais barato, que o mais barato pode ser uma dor de cabeça caso ele tenha um sinistro lá na frente. Estudar bem o produto de Estudar poucas companhias para trabalhar sempre é uma boa recomendação? Sim, com certeza. E dependendo do perfil de obra, você tem seguradoras que trabalham com obras de menor porte. E outras de maior. E outras, como a gente, que só trabalha de obras de grande porte, obras de 100, usinas hidrelétricas, construção de usinas hidrelétricas, de fábricas, esse tipo de coisa. O responsabilidade civil profissional que você falou que a Fator opera. Quais são os ramos ou de que forma ela opera? O responsabilidade civil profissional, que cobre a falha do profissional na sua gestão da sua profissão, nós trabalhamos com contador, engenheiro e advogados e algumas outras situações, mas basicamente são esses três, que cobre a falha de por exemplo, o advogado. Ele perdeu o prazo para entrar com aquela causa no juiz. E o cliente se sente lesado, porque ele não vai poder correr o processo, então ele já perdeu já de cara a indenização, então ele entra com ação contra o advogado por aquela falha que ele cometeu, não ter dado o andamento na data máxima ou mínima que se requer na justiça. Isso também vem crescendo, as pessoas perderam um pouco... as pessoas tinham até vergonha de contratar um seguro, um advogado. Imagina, eu não vou errar, etc. e tal. Hoje ele fica mais tranquilo quando ele tem um seguro comum. Isso já mudou. Realmente havia essa cultura, não, se eu comprar esse seguro eu estou me expondo. Não, eu não erro. Não, errar, infelizmente, todo mundo erra, acontece, falhas acontecem. E quanto maior for a sua empresa, o risco de você falhar aumenta, porque você tem um grupo muito grande de advogados e estagiários, muita gente mexendo no processo, e qualquer falha de uma das partes você pode ter um prejuízo grande. E praticamente todos os escritórios de advocacia de grande porte que eu saiba têm esse seguro. Você tem os de médio porte, a grande maioria está fazendo, e você tem os menores que estão buscando isso, que é uma segurança para ele próprio. Porque não tem jeito, você pode ser o melhor profissional do mundo, dedicado, você falhou, você pode nem falhar, você teve um acidente pessoal. E não conseguiu. Ficou um mês internado. E aí? Aquele processo que você estava cuidando, ficou na mesa de alguém, você não deu tempo de passar para alguém, e aí quando você volta, você teve quer dizer, a falha ocorreu por uma coisa extra que não necessariamente da sua gestão no dia. Então é recomendável que se contrate. D&O e a diferença do D&O para o RC? O D&O, que é a sigla em inglês para Directors and Officers, que é a responsabilidade civil do administrador, também é uma falha de gestão, uma responsabilidade civil que você tem quando você, como administrador da empresa, comete uma falha. Por exemplo, um acionista minoritário se sente prejudicado porque o diretor financeiro fez um investimento errado que deu prejuízo, a ação caiu, o dinheiro que aquele minoritário ia receber foi menor em função disso, então ele pode entrar com ação contra a pessoa física. O D&O, apesar de ser contratado pela pessoa empresa jurídica, é para cobrir a pessoa física do gestor. Então é diretor, gerente, qualquer um com cargo de gestão. Conselho, não precisa ser regime CLT, cobre ex-dirigentes, futuros que vão entrar também já está automaticamente coberto. E nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa só muda os diretores, presidentes de empresas, só muda de uma empresa para outra, tendo certeza que o seguro D&O está contratado, é encarado como um benefício. Eu vou te dar um salário, vou te dar um carro, vou te dar bônus, está aqui também um D&O de X milhões, caso você cometa alguma falha, você vai estar coberto. E uma coisa também que é interessante, o seguro D&O, ele cobre as despesas para você se defender. De advogados, que você pode chegar a milhões uma defesa. Você pode até não ser condenado, mas aí você gastou lá 500 mil, sei lá, 1 milhão de advogado, então o seguro também cobre os custos de defesa para aquela situação. Obrigado, Cláudio. Nós vamos para mais um pequeno intervalo comercial e na volta eu quero falar sobre um trabalho que você faz na pessoa física e que eu admiro muito e eu quero dividir com os nossos telespectadores. Não saia daí, nós voltamos já já. Você sabia? O seguro de responsabilidade civil de artistas cobre os danos sofridos pelo artista durante a participação no evento. Estamos de volta com o programa Seguro para o nosso último bloco. Cláudio, antes do intervalo eu falava
para os nossos telespectadores que eu ia perguntar para você sobre um trabalho que você faz pessoalmente na pessoa física e que eu acho que é um trabalho nobre. Você, de uma forma voluntária, faz circular por grande parte do nosso mercado uma listagem com pessoas, com os currículos dessas pessoas procurando a sua recolocação profissional. Eu acho nada mais nobre do que você ajudar alguém a voltar a trabalhar, a voltar a ser ativo. Como surgiu essa ideia? Isso começou tem mais de 10 anos. Eu trabalhava numa corretora multinacional e alguém tinha saído da empresa, não lembro o nome, e pediu: pô, Cláudio, você que... essa pessoa sabia que eu tenho lá meu Excel organizado, e-mail de corretora, seguradora, cliente, amigo, tá, pô, dá para você aproveitar que você está tudo organizado e divulgar meu currículo? E mandei. Aí o pessoal começou a tomar gosto, né? Antes eu divulgava currículo só de pessoas que eu conhecia do mercado de seguros, daqui a pouco os amigos dos amigos do mercado de seguros, depois virou amigo dos amigos, inclusive não do mercado de seguros, né? Hoje o meu e-mail vai para cerca de 1000 pessoas no mercado de seguros, então tem seguradoras, corretoras, headhunters, resseguradores, então abrange um monte de diversas áreas, né? E isso tem ajudado as pessoas, né? Às vezes eu sou pego de surpresa. Eu fui outro dia numa corretora, o diretor falou: a fulana aí quer te conhecer. Eu falei: por que não? Porque nós contratamos ela por causa do currículo que você mandou. Quer dizer, eu nem conhecia a pessoa, porque eu faço o trabalho de divulgação, né? E não de indicar, porque eu não conheço a maioria que hoje que eu recebo de currículo, eu já não conheço mais as pessoas. Então eu faço uma vez por semana, eu perco 15 minutos do meu tempo, que é para dar uma olhada, para ver se aquela pessoa não está trabalhando em algum lugar que de repente tem alguém no meio, para não causar problema para essa pessoa, e aí eu disparo para o mercado. Você tem ideia até hoje quantas pessoas você conseguiu auxiliar nessa tarefa? Não. E já vamos aproveitar, colocar o GC com teu e-mail. Quem quiser, está liberado, é só mandar para você? Pode mandar. Eu não tenho ideia, eu sei que são muitas pessoas do mercado já falam: poxa, eu contratei um fulano lá através dos currículos que você manda, né? Mas eu não tenho ideia, né? Só que o que eu estou buscando fazer agora, eu mais 2 amigos, até por sugestões dos amigos do mercado, fazer uma coisa um pouquinho mais organizada. A gente vai criar um site e aí, ao invés de a gente mandar aleatoriamente, a gente vai mandar através do site e organizar por áreas. Cláudio, parabéns realmente por esse trabalho, é realmente nobre, e estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a sua presença aqui e estamos sempre à sua disposição para conversar sobre seguros. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos terminando o programa desse domingo. Eu queria agradecer a sua audiência e a sua atenção e, se Deus quiser, estaremos juntos no próximo domingo. Uma boa semana a todos e obrigado.